E aí, como é que passaram a noite? Passaram bem? Espero que sim, né? É, Gostaria de compartilhar com vocês mais um troféuzinho, ó, mais uma corrida ontem. Agora peguei em segundo lugar, ó, na minha categoria, né? O troféu anterior eu tinha chegado em terceiro, ou seja, estou progredindo, né? Antigamente a gente só trazia medalha para cá, agora começamos a trazer aí troféus, né? A honra e glória de Deus. Então, queridos, estou feliz por mais uma vez poder estar aqui compartilhando com vocês um pouquinho, né, dos conhecimentos que Deus nos dá a oportunidade de adquirir, né? Então, eu fico muito feliz porque o meu lema é o seguinte: se você não compartilhar aquilo que você aprende, não faz sentido você adquirir esse conhecimento, né? E fico triste também porque já estão chegando na reta final, né? Hoje é o nosso sexto assunto, né? Só estarão faltando aí mais dois assuntos para a gente finalizar essa temporada aí, né? Eu gostaria de convidar vocês, eu acredito que muitos aí estejam de posse aí das suas Bíblias, né? Abra aí na sua Bíblia em Salmos 4, verso 8. Olha que passagem linda, né? Na minha versão diz assim: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Que bênção. Hoje quero compartilhar com vocês a respeito do sono, né? O que que o sono tem a ver com a nossa saúde, né? Com o nosso bem-estar, enfim, com o ser humano, né? Será que faz sentido você dormir ou não? Será que isso é uma perda de tempo, né? Eu tinha até um colega que ele brincava que ele acordava mais cedo para ele ficar mais tempo à toa, né? Ou seja, achando que o sono ele não é importante, né? Mas ele se enquadra em um dos 8 remédios da natureza. E o que o sono traz? Quais são os benefícios que o sono traz para o meu corpo? Lembrando que o sono ele não funciona de forma isolada, né? Ele está relacionado com diversos outros fatores, como já coloquei aqui. Se você se alimenta, você precisa se alimentar de forma adequada, você precisa praticar exercícios físicos, você precisa tomar água, né? Inclusive, meu copinho de água está aqui, né? Opa, colocaram, tiraram aqui de perto de mim. Minha esposa tirou, colocou para lá. Então, a água, ah, enfim, todos os assuntos que eu já abordei aqui até então. Tá bom, obrigado. Todos os assuntos que eu abordei aqui até então, né, eles estão aí correlacionados, né? Ou seja, é um conjunto de coisas que venha a nos trazer benefícios, né? E nós precisamos cuidar bem do nosso corpo, porque o nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo de Deus, né? Assim como você gosta, talvez, de morar numa casa confortável, numa casa cheirosa, né, numa casa saudável, diria assim, né? Deus também ele quer habitar num corpo saudável, né? Num corpo são, né? Num corpo protegido, num corpo cuidado, né? E eu pude listar aqui pelo menos 11 benefícios que o sono nos traz, né? Entre eles, maior longevidade, ou seja, quem dorme mais tende a viver mais, né? E o melhor, com saúde. Além disso, o sono também ele proporciona menos inflamações, né? Então as pessoas às vezes vivem reclamando, né, dos otites da vida, né? Artrite, artrose, sinusite, amigdalite,
ou seja, os vícios da vida, né? O sono, ele evita isso. Hoje nós temos também uma das doenças aí, né, do século, a depressão. Né? A depressão, ela tem aí atingido uma grande porcentagem aí da população, né? E ela não escolhe raça, não escolhe cor, não escolhe condições financeiras, ou seja, ela está aí, né, atingindo a todos os grupos, né? Então, o sono também ele evita a depressão. Também, além disso, evita problemas hormonais, né? Principalmente a mulher, quando chega naquela fase dos calores, né? E que não dorme muito bem, né? Tem aí acentuado, né? Ou seja, aumentado os problemas hormonais, né? Além disso, o sono também ele ajuda a eliminar o estresse, né? A nossa pele ela fica mais bonita, ou seja, às vezes a pessoa acha que só você ir lá, né, tomar um sol, isso aí ajuda a pele, né, ficar bonita, mas não, o sono também ele está relacionado à saúde da pele, à qualidade da pele. Além disso, um outro problema aí que atinge muito as pessoas, né, e o que assim, o grupo que mais se preocupa em relação a isso são as mulheres, né, que é a questão do peso, né? Lembrando que o sono, ele diminui um hormônio que é o responsável por nos ativar a vontade de comer. Então, quando você dorme, esse hormônio ele é inativado, fazendo com que você não venha ter fome durante a noite, né? Além disso, o sono também ele ajuda a melhorar o seu desempenho físico, né? Ele ajuda você também a ter mais criatividade, ele melhora a sua atenção, né? Ele melhora, inclusive, a sua memória, né? Chegando aí também numa certa fase da vida, a gente tem uma perda aí da memória, né? E é acentuada com a falta do sono, principalmente a questão do Alzheimer, né? Que são as mortes aí dos neurônios, a redução dos neurônios, né? Isso aí ele é aumentado em relação à, à diminuição das horas do sono. Tá bom, neném? Tá bom, obrigado, tá? Então, assim, o sono ele traz diversos benefícios para a nossa saúde. E sem falar que uma noite bem dormida, você tem até, né, mais prazer de orar, de se alimentar, diríamos assim, espiritualmente, né? Lembrando que nós, seres humanos, necessitamos muito de Deus em nossas vidas, né? Deus, ele é primordial. O ser humano sem Deus não faz sentido, né? A gente fica, ou seja, tudo perde o sentido na nossa vida. Então, por isso, a Daça, quietinha. Por isso, a gente precisa dormir bem, né? A gente precisa dormir bem para que a gente possa ter mais prazer, inclusive, em adorar a Deus. E como eu estava dizendo, o ser humano sem Deus não é nada, né? Deus sem nós continua sendo Deus, nós sem Deus não somos nada. E nós precisamos a cada dia buscar mais essa energia, mais esse poder aí dos altos céus. E eu vou trazer aqui algumas dicas para vocês em relação como ter uma boa noite de sono. E algumas curiosidades também. Não sei se vocês sabem, mas diversos estudos já foram realizados em relação às horas do sono. O nosso sono ele são 5 fases, né? Precisamos ter aí 5 ciclos de 90 minutos de sono. E interessante que cada hora dormida antes da meia-noite, ela se compara a 2 horas de sono. Vou repetir para que você possa gravar. A cada hora dormida antes da meia-noite é equivalente a 2 horas de sono dormido. A cada hora dormido pós meia-noite se compara a meia hora de sono dormido.
Ou seja, por quê? Porque antes da meia-noite o seu corpo ele está adormecendo. Após a meia-noite, ele já entra na fase do despertamento, ou seja, onde você já está ali começando a se despertar. Eu sei que hoje, no mundo globalizado em que vivemos, né, a, a utilização das tecnologias, né, enfim, tudo isso acaba afetando o nosso sono. Eu me lembro que, quando criança, na hora que as galinhas começavam a subir nos puleiros, né, eu morava em roça, no interior, na hora que as galinhas começavam a empoleirar nos galhos das árvores, a minha mãe já nos colocava para dormir. A gente até brincava, mãe, mas está de dia ainda. Ela, vão dormir. Então, ou seja, a gente dormia muito cedo. Hoje em dia, as pessoas dificilmente dormem antes das 22 horas, né? E isso traz muito prejuízo, isso traz estresse, isso traz diversos outros problemas. Até mesmo para que a gente possa despertar às madrugadas, seria bom que a gente dormisse o mais cedo possível, né? Aqui em casa eu tento dormir assim, sempre que eu consigo, até no máximo às 20 horas já estou indo para a cama, né? Sempre que possível. Ontem mesmo eu fui cedo para a cama. Ontem eu acho que eu fui para a cama, acho que nem 8 horas era sério, era bem cedo. E, assim, de madrugada eu já estava me despertando, né? E alguns truquezinhos aí para que você possa dormir mais cedo é evitar, pelo menos uma hora antes de ir para a cama, de utilizar o celular, né? Não deixe o celular dentro do seu quarto quando você for dormir. Coloque ele o mais longe possível, porque, além de tudo, ele causa radiação que atrapalha o nosso sono, né? Faça com que o seu quarto fique bem escurinho, né? Coloque umas cortinas, um blackout, né? Para que o seu quarto fique bem escuro. Lembrando que nós temos uma glândula no nosso cérebro, que o sono só atinge a fase profunda quando essa glândula ela para. E ela só para em escuro extremo. Então, se você tem costume de dormir à noite com uma lâmpada acesa, tente evitar essas lâmpadas acesas próximo ao seu quarto, né, para que você realmente possa aí adquirir um sono profundo. E uma dica também interessante é você tentar ter o hábito da leitura, né? Você, de repente, pegar a Bíblia, né, que é um livro, que é o nosso manual, né? Leia um versículo, um capítulo da Bíblia antes de dormir, né? Ou deite ali na sua cama, enfim, o sono ele vai chegar, ok? Que Deus possa nos abençoar ricamente, que nós possamos a cada dia fazer uso, né, desses 8 remédios que a natureza nos proporciona gratuitamente e que assim possamos a cada dia nos aproximarmos, né, mais e mais do nosso Criador, pois Ele nos fez e Ele quer nos ver saudáveis, né? Ele quer nos ver pessoas felizes, né, em tudo aquilo que viemos a fazer. E ele também fica feliz, né, pois ele é o nosso Criador e nós somos suas criaturas. Ok? Que Deus nos abençoe nesta manhã e possamos ter uma boa semana de trabalho. Um grande abraço a todos.